Olá, minha turminha! Boa noite! Sejam bem-vindos! Nossa aula deu um like para a saúde está começando, viu, turminha? E nós vamos por aqui, movimentando, mexendo aí com o aprendizado de vocês, tá certo? Vamos falar sobre obesidade e risco cardiovascular. E agora, nessa aula, vocês vão entender uma relação que existe entre a obesidade, entre o volume, né, do abdômen e também o risco cardiovascular por conta desse grau de obesidade, por conta dessa quantidade de tecido adiposo, essa quantidade de gordura presente nas vísceras, tá certo? A gordura visceral. Primeiro eu vou lembrar vocês de algumas pessoas que costumam dar desculpas por se alimentarem mal, né? As desculpinhas. Muitas pessoas justificam os maus hábitos alimentares por falta, principalmente de tempo e dinheiro, né? Mas como isso pode ser verdade? Como isso pode ser verdade no caso das crianças que supostamente não trabalham? Muitas vezes as crianças também se alimentam mal. Até os lanches dessas crianças costumam ser lanches mais fáceis, mais práticos, mas são muito maus, são muito ruins, né? Fazem muito mal. Bem, se os pais ou responsáveis costumam dar essas desculpas para se alimentarem mal, isso vai servir de exemplo para a criança. E aquela criança se alimenta mal, vai se tornar um adolescente jovem que se alimenta mal e um adulto que também, né, continua se alimentando mal. Como é que uma criança vai comer salada, vai comer comidas cozidas, né, com muitas verduras, se você tem o costume de oferecer arroz branco e linguiça frita, né? Que é praticamente o prato da maioria das crianças. Ou então batata frita com ketchup. Ou então refrigerantes. Quantas crianças já provaram ou bebem ou fazem o uso do refrigerante desde o primeiro ano de vida? Então, turma, isso é culpa dos pais. Isso é porque os pais oferecem. No entanto, se elas estiverem conscientes de que essas justificativas são realmente desculpas sem fundamentos, poderão até mesmo ajudar na formação de bons hábitos alimentares para os adultos, né? Então, quando eu não bebo, eu não faço o consumo daqueles tipos de produtos, meus filhos ou as pessoas próximas a mim, elas também não vão consumir. Eu costumo até dizer, eu não compro lá para casa, que se não tiver, ninguém usa. Se não tiver, ninguém come, né? Mas se tiver, é só encontrar na geladeira, no armário, que aí não tem para onde. E aí, turma, como praticar atividade física mesmo sem tempo? E aí eu coloquei uma frase bem reflexiva, que é para deixar todo mundo realmente bem pensativo, né? Olha, aqueles que pensam que não tem tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças, né? Se você não tem tempo para se cuidar, mais tarde você vai ter que ter tempo para cuidar daquela doença por conta desses maus hábitos, porque você não procurou fazer atividade física, porque você não teve tempo para se prevenir, né? Para prevenir. E aí, turma, entra uma parte bem importante do conceito de prevenção. Prevenção. Quando a gente previne não só os cuidados com a nossa musculatura, com a nossa articulação, com o nosso coração, a nossa respiração, mas entra também o nosso metabolismo, o nosso sangue, a nossa glicose, o nosso colesterol, os nossos hormônios, a nossa mente, né? Então envolve muita coisa. E essa prevenção, prevenir é melhor do que remediar. Você procurar praticar atividade física e comer melhor é melhor do que você ter que depois tratar.
E aí a gente vai lembrar e buscar agora informações para vocês sobre o que é o risco cardiovascular. Alguém aí já ouviu falar sobre risco cardiovascular? O que é o risco cardiovascular? E aí, turma? Vocês vão olhar aqui para essa imagem, tá bom? E vão tentar entender o que se mostra aqui nessa imagem. Risco cardiovascular, o que tem a ver? Cardio é de coração, vascular é de vascularização, né? E aí, o que vocês acham? Vou dar um minutinho, mas rapidinho eu volto, que é para vocês refletirem se alguém já pensou ou colocou vocês para pensarem o que é risco cardiovascular. Estou de volta. Turma, o risco cardiovascular é a probabilidade de que uma pessoa tem de vir a sofrer de uma doença cardiovascular no futuro, tá bom? Então, é o risco que a pessoa pode vir a sofrer, a ter algum tipo de infarto ou hipertensão ou algum tipo de doença relacionada ao coração, né? A doenças cardíacas e também as veias, vasos, artérias. Depende de vários fatores, ditos fatores de risco, com pesos diferentes que se conjugam para o determinar. Então, cada pessoa, turma, vai ter um relacionamento com fatores de risco, que vão estar predispostos de acordo com a sua genética, de acordo com a forma como você vive, como você se alimenta, né? Sobre as raivas que você passa, que se é muito, se é pouca. Literalmente, né? Tudo isso vai influenciar. Em Portugal, como na Europa, a fórmula de cálculo do risco cardiovascular mais utilizada é o Systemic Coronary Risk Evaluation, mais comumente designado por SCORE. A gente chama de score de risco cardiovascular, tá bom? Cada pessoa tem o seu score. Este risco é uma estimativa que nos diz qual a probabilidade de morte por um evento cardiovascular, como seja um infarto agudo do miocárdio ou um AVC, tá bom? São as doenças, os agravos mais fatais, mais letais que existem relacionados à gordura circulante no nosso corpo. Se for um infarto, é quando o coração ele perde a potência, né? As células do coração são sufocadas e ele não consegue mais bater. É a morte do coração. Se chama infarto agudo do miocárdio. Agudo porque não tem reversão, não tem como reverter. E o AVC, turma, vai depender. O AVC existe o isquêmico,
que derrama o sangue dentro do cérebro, e tem o AVC que perde sangue, falta suprimento de sangue no cérebro, né? E aí também pode vir ou a deixar a pessoa doente ou a ser letal. Nessa imagenzinha que eu coloquei aqui para vocês do lado, turma, temos as artérias coronárias. As artérias coronárias, elas vão distribuir sangue pelo coração. Nas nossas veias, nós não temos sangue? Nas nossas artérias, não temos sangue? Sim. Então, o nosso coração, ele também tem um suprimento de sangue dele. Para poder ele viver, ele precisa de sangue também, né? Não apenas bombear. E aqui, turma, dentro de algumas desses vasos, podem ter placas de ateroma. As placas de ateroma, turma, nada mais é do que gordura dentro desses vasos, né, no coração. Aí vocês vão lembrar de uma pia lá da cozinha. Temos aqui a pia e temos o cano da pia. Quando a mãe de vocês está lavando, a mãe não, né, que a mãe tem mais cuidado, mas quando alguém vai lavando e coloca gordura dentro da pia, aí a gordura ela não desce de uma vez, vai juntando, vai ficando ali, ó, acumulado dentro da pia. E quando você se espanta, não dá mais para passar água. A água ela fica voltando, ela fica encurralada, porque não tem mais espaço. Aí a mãe de vocês vem com o desentupidor, faz vluc, 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 para poder descer, né, para dar o impulso e conseguir desentupir, certo? Nesse caso da pia, é mais fácil. É mais fácil de ser resolvido. No caso do coração, turma, é mais trabalhoso, né? Vocês já imaginam aí o problema que é, o problema que é para o médico, né, fazer todo esse trabalho a tempo de conseguir reverter o quadro e não acontecer nenhum incidente mais grave. Olha só aqui um coração, gente. Olha aí um coração. Esse coração vocês acham que está normal? Ou vocês acham que ele não está normal? Um coração sadio, vocês acham que é assim ou não? O que vocês acham? E aí, gente? Vão analisando aí, vão pensando. O risco cardiovascular é a probabilidade que uma pessoa tem de vir a sofrer de uma doença cardiovascular no futuro. Ela vai depender de vários fatores, ditos fatores de risco, com pesos diferentes, certo? Na realidade, pessoas com valores idênticos de pressão arterial ou de colesterol no sangue podem ter risco de vir a desenvolver uma doença cardiovascular muito diferente umas das outras, implicando uma abordagem distinta, tanto em termos preventivos, como também nos tratamentos. Então, vamos fazer de conta que você tem uma prima-irmã ou um primo-irmão da mesma idade. Vocês têm a mesma pressão arterial e vocês têm a mesma quantidade de colesterol no sangue, tá bom? Vamos partir do pressuposto do colesterol total. Não vamos olhar para o colesterol LDL ou HDL, que também vai fazer uma grande diferença com relação a esses valores. Então, turma, mesmo você tendo a mesma pressão arterial, a mesma quantidade de colesterol no sangue, os riscos de vocês virem a sofrer de algum tipo de doença cardiovascular podem ser para doenças diferentes, pode ser para implicações diferentes para a prevenção e também conforme os tratamentos. Então, isso vai diferenciar muito de pessoa para pessoa. Então, não dá para vocês comparar com a outra, né? É muito individual.
O cálculo do risco cardiovascular permite esta individualização e que cada um possa assumir as melhores alternativas, tendo em vista a sua saúde. Esse coração, turma, ele está extremamente gordo, né? Esse coração, ele tá gordo, né? Tá cheio de gordura, tá cheio de placas de ateroma, né? Vejam aí o quanto que... E aí, quando a gente vai lá no supermercado, né, comprar um coração bovino, por exemplo, vocês percebem que tem coração magro e tem coração gordo. E às vezes a pessoa vai lá e ainda pede um coração gordo, né? E vejam aí só, né? Quanto de gordura que não deveria ter no coração, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês alguns tipos de doenças cardiovasculares, né? Alguns tipos de doenças que relacionadas aos órgãos vitais vão afetar de forma letal ou transitória, letal ou passageira, né? Mas com algum efeito dentro do nosso corpo, podendo causar vários efeitos, né? Podendo causar sequelas, deixar sequelas ou não. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nos países ocidentais. Podem atingir todos os órgãos do corpo humano, podem atingir todos, uau! Podem atingir todos os órgãos do corpo humano, mas principalmente no coração, no cérebro, no rim e artérias dos membros inferiores, tá bom? Então, turma, vou dar aí um minutinho enquanto vocês leem, tá? Essa tabela. Vejam aí se vocês já conhecem, já ouviram falar, alguém que já teve algum dessas situações, dessas doenças, desses agravos, ou se não, a gente vai já comentar também um por um, tá certo? Pode deixar aí um minutinho que já já a gente volta.
Muito bem, turminha. Vocês viram aí, né? Algumas doenças cardiovasculares, né? Que são a principal causa de morte em muitos países, tá bom? E aí a gente vai comentar o coração, né, turma? O coração, ele pode sofrer de angina e de infarte, né? A angina, turma, é aquela dor forte no peito. Muitas pessoas, quando estão fazendo algum tipo de caminhada, algum tipo de esforço físico, algum tipo de esporte, ou até mesmo em repouso, elas podem vir a sentir um aperto forte, né, no peito. A gente chama de angina, angina de peito. Ou então o infarte, né, o infarte do miocárdio. Quando acontece o infarte, turma, além da dor no coração, no peito, muitas vezes também as extremidades, né? Elas têm o arroxeamento, elas ficam, a ponta dos dedos ficam arroxeadas. E aí também é um sinal que a gente deve ficar atento como forma de alerta em um caso de situação de infarto, né? Caso seja um infarto agudo, como eu disse para vocês, é quando não há tempo de tratar, né, no caso. No cérebro, turma, no cérebro a gente pode falar do acidente vascular isquêmico e hemorrágico, tá bom? O isquêmico e o hemorrágico. Cadê? Não botei aqui o hemorrágico. Mas vou botar aqui do ladinho. Hemorrágico. Por quê, turma? O AVC, a gente costuma falar muito do AVC. Todo mundo conhece bastante o AVC. O que vem a ser o AVC, turma? Está relacionado ao nosso cérebro, tá bom? Também, muitas vezes, dá tempo, né? É um caso gravíssimo que dá tempo a gente recorrer e chegar a um hospital. Muitas vezes está relacionado a uma dor extremamente forte na cabeça. A pessoa fala coisas que não tem norte, né? Não tem muito conexão. Se você pede para a pessoa repetir uma frase, o quadro é preto, a pessoa fala coisas que não tem nada a ver, não consegue repetir. Ou um lado da face, um lado do corpo da pessoa não vai ter movimento, tá bom? Você pode pedir, levante os dois braços. A pessoa vai levantar apenas um lado. A boca da pessoa também é visível, né, na face. Um lado vai ficar reto, o outro um lado vai ficar normal e o outro não vai ter movimento. Ou seja, se você pedir para sorrir, vai identificar que essa pessoa não está normal. Então, rapidamente você precisa levar essa pessoa ao hospital para poder fazer o tratamento adequado. Lá no hospital, eles vão identificar se é um AVC isquêmico, quando falta suprimento de sangue no cérebro, ou se é um AVC hemorrágico, que é quando derrama sangue pelo cérebro. Quando os dois são perigosíssimos, né, turma? Mas quando há o extravasamento de sangue no cérebro, esse sangue que derrama no cérebro, ele pode vir a matar o cérebro, né? Ele pode vir a causar lesões ainda mais graves e maiores na região do cérebro. Outro ponto, turma, é com relação ao rim, né? O nosso rim. Nós, no geral, seres humanos, temos dois rins. Lado direito e lado esquerdo. É possível que uma pessoa viva normal com apenas um rim. Se houver a necessidade ou perder um rim, né? Se vir a ter falência em um rim, o outro ele pode suprir as necessidades do corpo normal. Agora, sem os dois rins, né? Se você vier a ter um tipo de doença com lesão nos dois rins, aí você vai ter que fazer um tratamento chamado hemodiálise. E a hemodiálise, turma, é um tipo de tratamento que vai
ter a necessidade de fazer a filtragem do sangue de 2 em 2 dias. Dia sim, dia não. Hemodiálise. A filtragem do sangue, tá? Então, um dos principais objetivos dos nossos rins, né? É filtrar o nosso sangue para que a gente possa ter esse sangue percorrendo o nosso corpo. E o rim, quando ele está com insuficiência de trabalho, aí é preciso que máquinas façam esse serviço por ele. E aí a pessoa vive dependente de um aparelho. Com relação à circulação periférica, turma. Com relação à circulação periférica, a gente fala da claudicação. A claudicação, turma, principalmente na região dos membros inferiores, ela se trata de dor, né? Principalmente nas pernas, que é causado por pouco fluxo de sangue. Geralmente acontece isso quando a pessoa tem algum tipo de doença arterial pelo corpo, tá? Então, causa de claudicação intermitente. A pessoa fica sentindo dores, principalmente na região das pernas. Circulação periférica fica afetada, tá certo? Então, vocês veem o quanto de agravos que pode acontecer por conta desse risco cardiovascular, né? Relacionado à obesidade. E quais são os fatores de risco? Tia, são muitos fatores de risco, né? A gente sabe que cada pessoa vai ter alguns, ou todos, né? Ou poucos. Eu espero que vocês tenham poucos. São fatores de risco que podem ser modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis são aqueles que não podemos mudar ou com os quais temos que viver, tá certo? Claro, se você não pode mudar, não dá para jogar fora, né? Então, por exemplo, o simples fato de você aumentar a idade, você ficar mais velho, né? Você envelhecer. Então, a gente não tem como, né? Ou morre ou envelhece. Então, eu prefiro envelhecer. E vocês? Prefiro envelhecer também, né? Então, o simples fato da gente aumentar a idade já é um fator de risco não modificável. Nos homens, é um fator de risco maior do que nas mulheres. Pelo menos até a fase da menopausa. Então, homens já têm um risco aí não modificável maior. Já um fator de risco modificável é aquele sobre o qual podemos atuar, não modificável, que podemos atuar no dia a dia prevenindo ou tratando. Por exemplo, o que nós comemos, o que nós nos alimentamos, o que nós praticamos ou não praticamos, tá certo? Já um fator de risco não modificável, tá bom? É aquele sobre o qual podemos atuar no dia a dia, modificável mesmo, tá certo? Beleza, turma? É aquilo que a gente pode transformar no nosso dia a dia. Uma particularidade dos fatores de risco é que eles se potenciam, ou seja, quanto mais fatores estiverem presentes, maior é o risco. Então, vamos lá. São fatores de risco não modificáveis. Eu não posso mudar a minha idade, eu não posso mudar meu sexo, eu não posso mudar meus fatores hereditários, né? A minha genética e a minha etnia. Genética. Tá bom? Não dá para mudar. São modificáveis. Tabagismo. Eu posso deixar de fumar? Posso. Então, é um fator modificável. A hipertensão arterial. Professora, mas quando eu for diagnosticada de hipertensão arterial, eu vou poder mudar? Mudando seus hábitos e usando antihipertensivo, que é uma medicação controlada forever, né, para sempre. Então, você consegue controlar a hipertensão.
As dislipidemias, turma, está relacionada à quantidade de gordura que é consumida. Você pode parar de comer fritura? Pode, né? Basta você querer. Você pode parar de comer fritura, comer mais assados, né? Assados do que fritos. Diminuir a quantidade de consumo de óleo, de gordura. Diabetes mellitus está relacionado aos maus hábitos, mas também à quantidade de glicose, né? O tanto de açúcar que se é consumido. O sedentarismo é você começar a praticar atividade física. Olha aqui, ó, o que a gente falou tanto? A obesidade. E também os fatores estressivos, né? Estressantes. Eita, dá para modificar muita coisa? Com certeza, né, turma? Já os fatores não modificáveis, a gente já tem que conviver com eles desde o momento que a gente nasce. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver alguns fatores de risco, certo? Existem condições que fazem com que o risco seja superior ao valor calculado através do score. Então, turma, além desses fatores com relação à idade, que a gente sabe, como eu acabei de falar para vocês, né? Quanto mais velho, mais chances, né, de sofrer nós teremos. O sexo masculino tem mais chances de sofrer de riscos relacionados a cardiovascular. Os fatores hereditários, né? Se o pai, se a mãe, se o avô, se a avó tem algum problema relacionado ao coração, né? Daí você também já carrega. E a etnia, pessoas negras, né? Tem mais chances de sofrer de problemas cardíacos. Beleza? E aí, turma, relacionado a outros pontos. Pessoas socialmente desfavorecidas, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não têm acesso à saúde ou que não procuram fazer exames de rotina, né? Pessoas sedentárias que não fazem exercício físico, pessoas com excesso de peso ou obesas, pessoas com familiar direto com doença cardiovascular antes dos 55 anos nos homens e antes dos 65 anos nas mulheres. Eu lembro que o meu pai, com 40 anos, descobriu hipertensão. Bem novinho, né, minha gente? Então, antes dos 55 anos. E a minha avó e o meu pai não descobriu diabetes não, mas minha avó era diabética e o meu pai tinha tendência, né? E aí, eu que lute. Sendo assim, né, eu já tô sabendo. Só que meu irmão, né, também tem que se cuidar muito mais do que eu, porque sexo masculino, como eu disse para vocês, ainda tem mais chances, né? Então, pai hipertenso, avó diabética, né? Por parte de pai. Por parte de mãe, minha avó não tem nada, não toma um remédio. Pula cerca, veinha dura, eu quero ser que nem ela. Ó, eu quero ser que nem ela. Pior que não vale, né, minha gente? Oremos. E aí, gente, pessoas com doença renal ligeira, né, com qualquer tipo de doença relacionada aos rins, é preciso também ter cuidado. Mulheres têm muitos problemas relacionados a doenças renais, né? A maioria dos casos é com mulheres. Pessoas com colesterol HDL menor que 40 nos homens e menor que 45 nas mulheres. Por quê, turma? O colesterol HDL, ele tem que estar maior do que 40, né? Quando ele está menor, não é favorável ao nosso corpo. Então, a gente tem o colesterol bom e o ruim. Vocês lembram que eu expliquei na última aula? E, por exemplo, uma pessoa com risco cardiovascular baixo, com um score de 1%, mas que não pratica exercício físico e tem obesidade, passa a ter um score de 2%.
Olha aí, turma, o tanto que pesa. Se a pessoa já tem um risco cardiovascular baixo, mas só porque ela não pratica atividade física e é obesa, ela já aumenta mais 1%, que corresponde a um nível de risco cardiovascular moderado. E para que é que serve, professora? Todas essas informações bem do risco cardiovascular ser calculado? Por quê? Conhecer o risco cardiovascular ajuda a definir as prioridades e os níveis de atuação necessários de uma forma geral. Podemos dizer que a saúde cardiovascular vai depender se uma pessoa não fuma, se uma pessoa praticar regularmente atividade física, se uma pessoa tiver uma alimentação saudável, evitar o excesso de peso, manter a pressão arterial abaixo de 14/9, que qual é o normal, turma? Os níveis pressóricos normais, que a gente costuma dizer, é de 12/8, ou então 120/80 milímetros de mercúrio. Manter o colesterol total abaixo dos 190, metabolismo glicídico normal, qual é o nível de glicemia que a gente tem que estar? Menos de 90, né? Ou 99. Evitar o estresse excessivo, e aqui é quase milagres. Quanto maior o risco cardiovascular, maior a necessidade de intervenção em cada um dos fatores apontados. E aí, dependendo do risco, né? Dependendo desses fatores, dependendo do que for analisado em você, o médico vai ajudar a encontrar as melhores estratégias, tá bom? Então, cada um de nós temos alguns pontos para relacionar aí, né, turma? Não fumar, não praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, evitar o excesso de peso, manter a pressão arterial. Como é que a gente vai saber disso? Fazendo exames de rotina, procurando saber como é que está nosso metabolismo, né? Outro dia eu tive perguntando aqui aos colegas no canal Educação, alguns professores tinham feito exames de sangue há 1, 2, 3 anos atrás. Aí eu disse, pois eu vou aferir a tua pressão. Qual foi a última vez que tu aferiu a pressão? Ah, professora, tem 3 anos. Tem 2 anos, quando eu fui fazer o teste do Covid. Conversa. Gente, é para ter uma intimidade com esses valores na nossa saúde. Então, de 6 em 6 meses, no mínimo, uma vez por ano, no máximo, tá? Então, a gente tem que ter uma intimidade com esses valores metabólicos da nossa saúde. Como é que você vai saber se está correndo o risco de ter diabetes? Se você está com 10 anos que não fez o exame de sangue? Ou como é que você vai saber que você corre o risco de estar sofrendo de hipertensão se você não aferiu sua pressão ou está com 10 anos que não afere? Né? Ou então, você sabe que se alimenta mal, mas pratica atividade física e ora bastante e pede a Deus que você esteja com o colesterol normal. Isso, turma, pode ser de um dia para o outro. A gente pode estar bem em janeiro e agora em agosto tá com o metabolismo diferente. Então, a gente precisa ter um relacionamento íntimo com essas taxas e a gente saber controlar, né? A gente saber sempre apontando aí e buscando orientação médica. E aí, turma, por fim, existem 4 níveis de risco. O risco muito alto, pessoas com score igual ou superior a 10, né? Pessoas que já tenham tido infarto ou AVC, pessoas com diabetes e pessoas com doença renal crônica. Um risco alto, que é aquelas pessoas que têm um score entre 5 a 10. Pessoas que têm algum tipo de dislipidemia, né, problemas com colesterol,
pessoas com hipertensão arterial grave ou pessoas com doença renal crônica. Risco moderado, aquelas pessoas que têm um score igual ou superior a 1 ou inferior a 5. E pessoas com baixo score, né? E aí, turma, observando isso, a gente acaba lembrando, né, que o homem ele vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando afinal só depende dele viver bem e não viver muito, né? A gente precisa entender o porquê que a gente tem que viver e viver bem. Não adianta você viver sequelado, não adianta você viver adoecido ou viver sem poder comer aquilo que gosta ou fazer aquilo que gosta. Tá bom? Deixa aí a reflexão para vocês aprenderem um pouco mais com essa aula de hoje. Fica o meu abraço, até nosso próximo encontro. Próxima semana estaremos aqui no mesmo bate-canal, tá bom? Grande abraço para vocês e até já. Tchau, tchau.